Obrigada pelo convite. Estou muito emocionada em estar aqui falando com vocês, porque minha mãe era uma assídua. Ah, que É, linda! É mesmo? ela assistia à missa, rezava o terço todo dia às 18 horas e faz um ano que ela faleceu. Então, estou Olha, muito emocionada por isso. olha, Kátia, que Acho que ela estaria muito feliz. muito. Qual o nome da sua mãe? Edith, Edith. Então a gente também aproveita e reza pela alma da dona Edith e você por hoje favor, fazendo obrigada. essa homenagem a ela, né? E olha que bonito, ela deu o dom da sua vida, você desenvolveu seus dons, né? E trabalhando exatamente com as crianças, estando aqui hoje. Tem tantas mães, Kátia, tantas pessoas no Brasil e fora do Brasil acompanhando a gente, que eu acho que é tão importante esse tema, né? Para a gente falar sobre a gestão do tempo, né, das crianças. Como deve ser feita, Kátia? Como funciona? Então, é óbvio que os pais, quando eles querem proporcionar aos filhos o desenvolvimento máximo da potencialidade deles, acabam exagerando um pouco. Então, eles acabam colocando em muitas atividades. Um termômetro para saber se as atividades são excessivas é saber se tem pais que na época de prova tiram os filhos das atividades. Então, a semana de prova, o filho não faz atividade. Se não faz atividade na semana de prova, já é um sinal que tem coisa demais. Porque, primeiro, a gente não estuda só na semana de prova, né? É. A gente sabe que o cérebro precisa de estudo constante. Então, se não tem um tempo nem para estudar durante a semana, porque a agenda está tão lotada, né? Já é uma suspeita de que a gente está exagerando. Mas sempre é com uma proposta assim de bem para os filhos, né? Porque eles querem que desenvolva o potencial. Só que o cérebro não dá conta disso, porque é muita coisa. Então, não adianta a gente fazer 20 coisas mal feitas. É melhor a gente dedicar nosso tempo a menos coisas. A neurociência diz que menos é mais. Ô, Kátia, o que pode acontecer ainda dentro dessa pergunta, né? Com a criança, com a cabecinha dela, com tanta atividade? Às vezes a criança desenvolve alergias, às vezes elas começam a chorar, tem dor de barriga, tem dor de cabeça. E isso é só estresse, é só excesso de cortisol. Né? As crianças começam a reclamar de dor do estômago, não querem ir para uma outra atividade. E dependendo do pai, né, que quer obviamente, educar o filho para que ele tenha mais responsabilidade, o pai exige que ele faça isso, que não falte na natação, que não falte. Mas eu acho que tem que ter um bom senso aí, porque a criança ela começa a emitir alguns sinais de que a coisa está sobrecarregada. E ela tem que ter tempo de fazer nada. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente reza, né, o cérebro da gente entra num estado de louvor, obviamente, mas também um estado mais tranquilo. Mas não é só a reza que faz isso. Às vezes você parar, né? Tem um tempo de, como os italianos falam, de dolce far niente, de fazer nada, né? Porque aí, né, nesse momento, o cérebro pega o que se aprendeu e ele consolida essa aprendizagem. Se ele não tem tempo de parar, a criança nem aprende. É verdade, o fazer nada faz parte da agenda e é muito importante para o desenvolvimento também, não só da criança, mas de todo mundo, né, Kátia? Todo mundo, a Todo gente, mundo. como adulto, precisa disso, né? Imagina a criança. Exatamente. Ô, Kátia, então dá um exemplo para a gente. Como os pais devem organizar uma agenda que concilie a escola, o esporte, o tempo livre e esse fazer nada sem sobrecarregar? Dá um exemplo para nós, se a criança estuda pela manhã, por exemplo. Tá. Tem saído pesquisas ultimamente que dizem o seguinte, que quando a gente oportuniza momentos de brincar livre para a criança, ela não só desenvolve a criatividade, mas a linguagem e as relações sociais, principalmente se ela estiver brincando com outras crianças, né? Perfeito. Então, os pares são muito importantes para o desenvolvimento e para o aprendizado da criança. Na época de desenvolvimento de linguagem, você brincar com outras crianças faz com que se desenvolva muito mais a linguagem. Tem várias pesquisas que dizem que a criança que fica muito nas mídias sociais, a criança que não tem tempo de brincar, não desenvolve a linguagem da forma que deveria. E a gente sabe que o desenvolvimento da linguagem é básico para qualquer aprendizado. A compreensão de texto, a leitura, a escrita, enfim.
a gente tem que oportunizar esses momentos. Esses momentos, sabe quando a criança até está um pouco entediada, frustrada? Sim, sim. E que aí ela vai buscar um graveto, um papel, inventa uma brincadeira. É isso, porque nesse momento ela está desenvolvendo a criatividade também. Ô, Kátia, eu acho isso fundamental. Inclusive, eu converso muito com algumas mães e a gente fala sobre a importância da criança. Às vezes ela está sozinha, ficar no silêncio dela, mas sabendo que a mãe está ali, ou tem uma cuidadora, tem alguém por perto, né? Ela desenvolver. E às vezes tem pais responsáveis que vê a criança quietinha, fica falando, fica mexendo, né, Kátia? Acha que o adulto tem que brincar com ela o tempo todo. E o adulto não precisa brincar o tempo todo com a criança e estimular. Obviamente, tem momentos de brincadeira dirigida que são importantes, né? Mas mesmo em sala de aula, quando você dá um jogo, a professora ela fica observando, ela é uma mediadora ali para uma outra coisa. Mas o desenvolvimento se dá individualmente, né? Cada um é protagonista do seu desenvolvimento. E os pais, obviamente, querendo ajudar, às vezes fazem pela criança. E isso eu digo desde amarrar o tênis até cortar o bife. Né? Então, fazem isso achando que não, estou ajudando o meu filho. Mas quando você faz pelo seu filho, você manda uma mensagem de incapacidade. Você diz que ele não é capaz de fazer sozinho. Perfeito. Então, se você preenche o tempo dele, aquele tempo que ele está um pouco entediado, ele nunca vai aprender a desenvolver mecanismos para que ele consiga ficar bem no silêncio ou para que ele consiga ficar bem sozinho. Ele vai sempre precisar de algum estímulo. E isso não é bom para nenhum ser humano, né? Não, isso é sensacional. Isso que você acabou de falar é exatamente isso. Aí a mãe se estressa, ou o pai, seja quem for, se estressa tentando resolver isso, né? E no fim fica aquela confusão e um desgaste também mental, tanto para a mãe quanto para a criança. Essa brincadeira que você fala, né? A importância do lúdico para o desenvolvimento infantil. O que também contribui isso no desenvolvimento da criança, a brincadeira lúdica, Kátia? Olha, contribui em tudo, né? Desde o desenvolvimento de linguagem, a resolução de problemas, porque a gente, quando vai para a escola, quando é educado, a gente é educado para uma sociedade, né? Essa sociedade, a nossa sociedade, precisa de pessoas criativas, protagonistas, empreendedoras, pessoas que têm iniciativa. E quando a gente faz pelo filho, a gente não ensina ele a ter iniciativa. Né? Então, a gente precisa que eles inventem. Agora, o adulto está lá para oportunizar alguns materiais. Então, deixar algumas sucatas, deixar lápis, deixar papel, deixar casca de batata, né? Sim. Deixar prendedor de roupa, deixar coisas papel que de presente, construir brinquedos, papel de presente. Então, a criança, caixas, né? Caixas. A criança consiga... Porque às vezes o pessoal fala, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar um brinquedo para o meu filho. Mas ele pode construir um robô, um avião, uma casa, com caixas de papelão. A criança tem criatividade para isso. A gente só precisa oportunizar que isso, né, ajude. Ai, ser humanos, né, Kátia? Seres humanos para ajudar os outros a desenvolver melhor. E às vezes existem alguns exageros, né? Alguém que está acompanhando a gente agora fala, então é para deixar minha criança brincar sozinha, eu vou deixar ela o dia todo. Sem exagero. Qual é a diferença do brincar livre e do brincar dirigido? O brincar dirigido é aquele que o adulto ensina a criança a jogar ou ensina alguma coisa. Esse brincar dirigido é importante porque, às vezes, ela precisa de um modelo para conseguir começar. Mas depois o brincar livre é mais importante, porque quando a criança está brincando com outras crianças, naquela coisa que a gente fala que é faz de conta, sabe brincadeira de casinha, de mamãe e papai, de vizinha, quando você cozinha para o outro, entrega, isso faz com que você desenvolva a sua criatividade, a sua linguagem, até o seu raciocínio lógico, né? Porque você tem alguns problemas e você tem que resolver, às vezes um quer ser o dono da brincadeira, né? O outro quer... E aí você tem resoluções até de conflitos sociais, em que um quer brincar de uma coisa, outro quer brincar de outra, e como é que eles fazem para resolver? O adulto pode chegar aí e falar, olha, gente, a gente pode fazer uma votação, a gente pode ver o que a maioria quer, aí modela, e depois sai, e deixa a criança resolver. O ideal seria o adulto dar um tempo para que a criança resolvesse sozinha. Eu fazia isso com meus filhos, sabe? Eu falava assim,
Eu tenho 3. Aí eu falava assim, olha, se eu tiver que resolver, porque às vezes briga por causa de brinquedo, videogame, essas coisas, né? Se eu tiver que resolver, eu não posso não ser justa, porque a resolução vai ser minha e eu não tô aí. Então vocês vão ter 5 minutos para resolver sozinho. E normalmente eles se resolviam. Que legal. Funciona. Ótimo, funciona. É ajudar ele a processar mesmo, a criar, como você disse, né, os mecanismos para sobreviver a uma brincadeira, para poder ganhar, para poder também saber perder. Tem uma diferença, né, Kátia? A gente não cria os filhos para frustração, a gente só cria para felicidade. E isso eu acho que é o pior dos pais, né? Porque a gente tem que criar para momentos de frustração. Toda profissão tem momentos de tédio, tem momentos em que a gente acha que aquilo é chato, formulários, papelada, burocracia, né? Não é só felicidade, festa o tempo todo. Então a gente tem que criar para todos os momentos, inclusive os de frustração. Eles têm que saber perder, saber entender que hoje a gente vai fazer a vontade do outro, hoje a gente vai ceder. E, enfim, é a vida, né? É a vida, Kátia. Ô, Kátia, educar uma criança não é fácil, né? Um ser humano, formar um ser humano, Kátia, que desafio. Na nossa geração, Kátia, enquanto a gente tinha rua, parques, brincadeira, vizinho, hoje é a tecnologia que entra e aí aumenta o desafio dos pais na educação, né, Kátia? Como fica difícil dizer não, como fica difícil colocar uma disciplina e ter uma rotina, Kátia. O que você diria para os pais hoje que estão aí, olha, sofrendo com isso? Bom, os estudos, as pesquisas mostram que crianças ficam, às vezes, até 8 horas nas mídias. Mídias quer dizer computador, videogame, celular. E isso é uma perda de tempo para o desenvolvimento de criatividade, porque nas mídias eles são mais passivos, né? E não desenvolvem algumas habilidades essenciais, que a neurociência chama de habilidades de função executiva e habilidades socioemocionais mesmo, de relacionamento com o outro. Então, assim, eu sei que todos os pais querem o bem dos filhos. Primeiro, se perdoem, vocês não são perfeitos, ninguém é. A gente vai errar na educação dos filhos. Isso vai acontecer. A gente não vai desenvolver todo o potencial deles. Depois, oportunizem o máximo brincadeiras ao ar livre, brincadeiras em espaços verdes, em espaços azuis. Espaços verdes são campos, montanhas, florestas, grama, né? Espaços azuis são praias, rios. Então a gente sabe, tem pesquisas hoje em dia que dizem que esses espaços desenvolvem mais a criatividade e ajudam mais o desenvolvimento cerebral. E saibam que seus filhos não vão ser o que vocês querem, né? Eles têm que ter a liberdade. A gente cria muita expectativa na vida dos filhos, mas eles são o que eles vão querer ser. E a gente quer a felicidade deles, óbvio, mas a gente tem que prepará-los para os dias bons e os dias ruins. E é isso. O amor vai fazer tudo ficar bom, né? E eles têm que confiar nesses pais, nesses adultos, para recorrer quando as coisas não estiverem tão boas assim. Verdade, Kátia, é isso mesmo. Tem que ter coragem, tem que ter confiança, seguir, né? Procurar ajuda, informação, como esse bate-papo tão gostoso que eu tive com você nessa manhã, Kátia. Gostei muito, quero te agradecer. Eu agradeço. Que bom. Eu que agradeço, eu agradeço. Que bom, Kátia. Olha, um beijo grande, receba o nosso carinho. Foi um prazer ter com você, com a gente hoje no Benção da Manhã. Espero mais vezes a gente falar sobre a vida, sobre a educação, sobre o amor. E a lembrança bonita da sua mãe também. Obrigada, estou à disposição. Agora, só uma coisa, se alguém prometer resolver a educação em 3 passos, 2 passos, um passo fácil, não tem essa dica. Não. Educar não é fácil, aprender não é fácil, ensinar não é fácil. É um desenvolvimento muito complexo do nosso cérebro. Concordo, Kátia, uma vida é pouco, né? Minha querida, um beijo, então, tudo de bom para você.